Olá, eu sou Antônio Cavalcante, professor de Direito da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, do Campus 3, em Guarabira, e também sou juiz do trabalho do TRT da 13ª Região, com atuação também na cidade de Guarabira, no interior da Paraíba. Se alguém quiser saber um pouco mais da minha trajetória profissional e da minha atuação acadêmica, além de alguns conteúdos que eu disponibilizo, pode acessar a primeira aula de Introdução ao Estudo do Direito 1, que vai encontrar algumas informações a esse respeito. Vamos começar as nossas aulas de Direito Processual do Trabalho 2, sobre a teoria geral dos recursos trabalhistas. Começando a refletir sobre a própria ideia de recurso. Afinal, o que é um recurso? O que significa recurso? Inicialmente, eu parto da própria definição da nossa língua portuguesa. E aí eu trago o dicionário Aurélio, que vai fazer referência à própria origem da palavra, à etimologia da palavra, já que, pela etimologia, recurso vem de um novo curso, um novo percurso. E aí a gente tem essa ideia, já na nossa língua portuguesa, de percorrer de novo. Ao mesmo tempo, nós temos essa ideia de pedir auxílio a alguém, pedir socorro a alguém. Então, recorrer traz essas duas ideias. Também, agora, eu me valho do dicionário, do vocabulário jurídico, então é um vocabulário técnico, de Plácido e Silva, que é companheiro desde as primeiras aulas de introdução ao direito. E é sempre bom nós termos ao nosso lado um dicionário jurídico, um vocabulário técnico. Não apenas nas primeiras lições de direito. Eu lembro que na famosa decisão do Supremo Tribunal Federal sobre interrupção de gravidez no caso de anencefalia, o ministro Marco Aurélio, nas suas argumentações, quando ele falava muito sobre o Brasil ser um Estado laico, ele traz a definição de laico do vocabulário de Plácido e Silva. E esse vocabulário fala também nesse sentido do recorrer, como correr de novo. E vai trazer o verbete recurso basicamente em dois sentidos. Um no sentido mais amplo de qualquer medida judicial, qualquer remédio jurídico, termo que nós costumamos utilizar, qualquer remédio jurídico utilizado dentro do processo. É nesse sentido mais amplo que a palavra recurso é utilizada, por exemplo, na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição, que traz no artigo 5º aqueles direitos e garantias individuais, direitos, deveres e garantias individuais. E num dos seus incisos, no inciso 55, coloca como direito e garantia do cidadão, no processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o direito ao contraditório e à ampla defesa. E diz assim: com todos os meios e recursos a ela inerentes. Certamente a palavra recurso aí está no sentido amplo, de qualquer remédio jurídico. Mas também nós podemos ver o recurso num sentido mais restrito. E aí o vocabulário nos traz também essa ideia do sentido restrito. Ou seja, na nossa linguagem forense, o recurso aí ele equivale
aquilo que os romanos chamavam de provocatio, ou seja, provocar um novo exame do processo. A palavra processo traz a ideia de marcha adiante. Processo é um caminho, é um método que nós utilizamos para resolver conflitos judiciais. E esse caminho é sempre um caminho para frente, é marcha adiante. Mas em dados momentos, é preciso a gente percorrer novamente um caminho, por meio de um recurso, para reexaminar determinadas matérias, até para poder aprimorar o processo e fazer uma prestação de justiça que seja mais favorável. Então, nós temos essas duas ideias básicas do que vem a ser recurso. E qual a natureza jurídica do recurso? Não é uma nova ação, não é uma ação autônoma, como, por exemplo, a ação rescisória, que é uma ação própria para desconstituir a coisa julgada. O recurso ele se dá dentro da própria caminhada do mesmo processo. Por isso, a gente pode dizer que é um prolongamento do direito de ação. E tem dois fundamentos básicos. Um, o que nós podemos chamar de psicológico ou fundamentos psicológicos. Primeiro, a questão do inconformismo. Normalmente, quem perde não se conforma. Fica vencido, mas não convencido. E aí apela para uma outra autoridade para reexaminar essa matéria. E, normalmente, alguns consideram que são injustiçados. Quem pede, olha, foi injustiçado e eu quero que se reveja essa matéria. E ligado a esses fundamentos psicológicos, nós temos os fundamentos jurídicos. Nós, juízes, somos falíveis, podemos errar. Ou mesmo, não somente a questão de um erro, mas termos interpretações diferentes sobre um determinado caso. Então, é importante que se tenha essa possibilidade de se recorrer das nossas decisões. E, ao mesmo tempo, tentar dar uma certa uniformização das decisões, o que traz mais segurança jurídica. O problema é quando se abusa dos recursos. Há uma crítica que se diz que no Brasil tem recursos demais, se recorre o tempo todo e o processo se prolonga de tal modo que não consegue fazer uma justiça rápida, uma justiça célere. E principalmente no nosso caso da Justiça do Trabalho, nós primamos muito pela celeridade, porque nós estamos tratando com direitos trabalhistas ligados a verbas alimentares. O salário para o trabalhador é o pão do seu dia a dia. Então é necessário que a gente procure ser o mais rápido possível, sem, entretanto, atropelar as garantias, os direitos básicos das partes. Os recursos trabalhistas, até como outros recursos, têm determinados princípios. Entre eles, nós destacamos o duplo grau de jurisdição. Quando nós falamos lá do artigo 5º da Constituição, falamos em ampla defesa e contraditório. A Constituição não traz especificamente essa expressão direito ao duplo grau de jurisdição, ou seja, a parte tem direito a uma primeira instância, que normalmente aqui no nosso processo do trabalho são as varas trabalhistas, geralmente, e a segunda instância, que seria o Tribunal Regional do Trabalho, no nosso caso, da 13ª Região. Mas aí a gente fala em duplo grau de jurisdição, e não em triplo grau de jurisdição, que basicamente ele não vai existir. Nós vamos ver isso posteriormente. Mas, embora a Constituição não fale especificamente no direito ao duplo grau de jurisdição, nós podemos interpretar que a garantia constitucional do contraditório, da ampla defesa, com todos os remédios processuais que forem necessários, incluiriam também esse direito ao duplo grau de jurisdição. Outro princípio é a taxatividade ou tipicidade. Os recursos são aqueles previstos em lei. E aí nós trazemos
os artigos e os nomes dos recursos que nós temos no processo do trabalho. Eu não vou me ater a cada recurso desse individualmente, porque posteriormente nós vamos estudar os recursos em espécie, cada um desses recursos. Outro princípio da unirrecorribilidade ou singularidade. Ou seja, basicamente para cada decisão há somente um recurso apropriado. Você não vai entrar com 2 ou 3 recursos em uma mesma decisão. Existe exceção, essa que nós falamos aqui, que nós vamos estudar posteriormente, como consta aqui do nosso slide. Há também o princípio chamado da consumação ou preclusão consumativa. Se a parte entra com um determinado recurso, houve aquilo que nós chamamos processualmente de preclusão. Não faz sentido mais ele entrar agora com outro tipo de recurso. Ou mesmo quando ele não entra com recurso, mas pratica um ato que é incompatível com o ingresso de outro recurso. Por exemplo, se eu faço uma sentença e a parte que foi condenada a pagar um determinado valor, ela logo de imediato paga esse valor, deposita esse valor na justiça. Não faz sentido, já que ela pagou aquele valor, recorrer posteriormente, porque aquele recurso que foi colocado posteriormente é incompatível com o ato que ela fez anteriormente de pagar o valor que o juiz determinou. E aí é quando se opera a chamada preclusão consumativa. Ao recurso também da fungibilidade ou conversibilidade. Se a parte entra com um recurso equivocado, um recurso errado, utiliza a denominação errada, o juiz deve, se possível, e na maioria dos casos, aproveitar esse recurso, até recebendo como se fosse um outro recurso, como se fosse o recurso correto. Isso para se aproveitar ao máximo os atos processuais. Nós temos a consciência de que o processo é um instrumento, que as pessoas não entram na justiça para discutirem processos, mas para resolverem situações ligadas à tutela de bens da vida. E é isso que a justiça deve fazer ao máximo, para julgar a tutela desses bens da vida. Daí nós devemos aproveitar ao máximo aqueles atos processuais que puderem ser aproveitados. E aí a gente traz alguns requisitos básicos para que se faça essa conversibilidade, que faça essa conversão, que é que haja uma dúvida objetiva, que não haja um erro grosseiro. E aí a gente tem essas súmulas e essas OJs que trazem de que se tratam esses erros grosseiros. Mas, em geral, não havendo esses erros grosseiros e havendo essa dúvida objetiva, nós devemos aproveitar o recurso, se ele for ingressado no prazo correto. Há também o outro princípio chamado da dialeticidade. O processo é um contraditório, ele é dialético, ele se faz com teses contrárias, com debates. Então, na hora que é proferida uma sentença, uma decisão, é preciso que a parte que recorra, ela rebata os argumentos, os fundamentos daquela decisão. Ela coloque de forma clara quais são os argumentos que se contrapõem aos fundamentos da decisão. Um bom recurso ordinário para um tribunal do trabalho, você recorda uma sentença trabalhista, deve rebater os argumentos, a fundamentação da sentença. Está ligado a esse dever de fundamentar. Se discute se isso é uma exigência do nosso processo, já que o artigo 899 da CLT vai dizer que os recursos devem ser apresentados por simples petição. Enquanto o artigo 1010 do Código de Processo Civil diz quais são os requisitos de uma apelação cível. E nós utilizamos o Código de Processo Civil subsidiariamente ou para complementar supletivamente o nosso processo do trabalho.
E para esclarecer essas dúvidas, o nosso Tribunal Superior do Trabalho edita a súmula 422, que vai dizer que é necessário que haja esse princípio da dialeticidade, que se rebatam, que sejam impugnados os argumentos de uma decisão, apenas para aquelas decisões que chegarem até o TST, para os recursos que forem até o TST. Quando for um recurso para o TRT, em geral não vai se precisar fazer essa impugnação. Agora, a não ser que a sentença, por exemplo, ela trate de um determinado assunto e no recurso a parte ou advogado fala de algo completamente diferente do que foi colocado na sentença. Aí sim, o recurso não deve ser recebido por ferir o princípio da dialeticidade. Há também a questão da voluntariedade, ou seja, é preciso que a parte provoque, aquela ideia da provocatio, ligada ao princípio dispositivo do processo. O juiz não pode, de ofício, recorrer de uma decisão. Daí porque quando nós damos uma sentença contra a fazenda pública, contra o Estado, o município, por exemplo, e há um determinado valor, como diz lá no Código de Processo Civil, que a gente precisa remeter o processo para o tribunal, tecnicamente nós não podemos chamar de recurso de ofício, como até chamávamos, de forma um tanto inadequada. Mas aquilo é um reexame necessário e é muito mais uma condição de eficácia da sentença, como diz o artigo 496 do Código de Processo Civil, e não o chamado recurso de ofício. Outro princípio, proibição da reformatio impejus, da reforma em prejuízo do recorrente. A maioria das sentenças, nós chamamos de procedente em parte. A parte ganha alguns pedidos, perde outros pedidos. Em geral, os processos trabalhistas as petições iniciais trazem vários e vários pedidos. E na maioria das sentenças, a parte ganha alguns e perde outros. Daí, por exemplo, o reclamado, que na maioria das vezes é o empregador, recorre ao tribunal com relação àquela parte que ele perdeu, aquele capítulo da sentença que ele perdeu. Não faz sentido o tribunal reformar a sentença prejudicando o reclamado em outras questões que ele ganhou. Então não pode haver essa reforma para prejudicar ainda mais o recorrente, a não ser se tratar de matérias de ordem pública e que devam ser examinadas de ofício pelo tribunal. Há o princípio também da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Há a diferença entre despacho, sentença e decisão interlocutória. Aquelas decisões interlocutórias são aquelas que não terminam o processo. Então, eu posso tomar uma decisão, por exemplo, até na hora da audiência, indeferindo a produção de uma prova, por exemplo. Então, naquele momento, a parte não pode entrar com o recurso, que em alguns casos poderia ser chamado agravo de instrumento, lá do processo civil. Nós vamos dizer que no nosso caso o agravo de instrumento é específico, é somente para destrancar recurso. Então, se a parte não tem como recorrer imediatamente, ela espera o momento para falar daquele tema quando for entrar com o recurso principal. No caso de uma sentença, quando entrar com recurso ordinário. Então, a regra é que haja essa irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Há, porém, algumas exceções. A regra está contida aqui na CLT, neste artigo, e as exceções na súmula 214 do TST, que vocês devem consultar quais são essas exceções.
E por fim, o princípio da primazia da decisão de mérito. Isso foi muito enfatizado com o Código de Processo Civil atual, de 2015. Quando o Código vai nos dizer que cabe ao juiz, cabe ao julgador, julgar o cerne da questão, julgar o mérito da demanda. E não ficar praticando aquela jurisprudência defensiva, tentando matar o processo, me permite a expressão, pelas beiradas. Não é? Julgando só as questões processuais, algumas vezes até para se livrar do processo, sem entrar no mérito da questão. Como eu disse anteriormente, as pessoas entram na justiça não é para discutir questão processual, que são importantes, são necessárias, é preciso respeitar o devido processo legal. Ela é uma formalidade, mas não é apenas um adereço. As formalidades, há muitas que são bastante importantes, que merecem e precisam ser observadas. Mas o que se quer é discutir o mérito, o cerne da demanda. Por isso que há vários artigos do Código de Processo Civil que dizem que o juiz deve aproveitar ao máximo os atos processuais que puderem ser corrigidos. O tribunal muitas vezes vai julgar um processo quando vai dizer, olha, a causa está madura, está pronta para ser julgada, e vai logo julgar o mérito da demanda. E aí nós temos esse princípio, que é o princípio da preferência da decisão de mérito, que aí vocês devem ver nesses artigos que estão referidos no material. Por enquanto, nós ficamos por aqui e deveremos continuar essa primeira aula a respeito da teoria geral dos recursos trabalhistas. Obrigado